Este é o Bits de Conhecimento e vamos resolver 5 questões de informática da banca IBFC que caíram no concurso para a Guarda Municipal de Manaus em 2023. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like porque vai me ajudar bastante e não custa nada. Ao contrário, eu que fico lhe devendo essa. A questão de número 11 diz: o Windows é um sistema operacional para computadores desenvolvido pela Microsoft. Existem várias funções principais do sistema operacional Windows. Assinale a alternativa incorreta. Quando você vê uma alternativa, uma questão que pede a incorreta, e tiver uma alternativa com palavras do tipo único, somente, apenas, só faz isso, só tem esse propósito. Quando for uma alternativa exclusivista, como nesse caso, então é muito provável que seja aquela alternativa. Porque ele está dizendo que o Windows só tem esse propósito, e obviamente não é. Isso não se aplica apenas para questões de informática, mas de outras disciplinas também, né, de outros componentes da prova que você vai fazer. Esse princípio também pode se aplicar, né? Então, basta prestar um pouquinho de atenção e tentar perceber se a alternativa ela está deixando uma coisa muito fechada, né? Só está dando aquela função, só faz aquilo. Então, muito provavelmente vai ser aquela a resposta, né? Vai ser o gabarito. Eu vou fazer um breve comentário aqui sobre cada uma das outras alternativas, porque a letra A, B, D e E, todas elas falam de funções do Windows, né? Então, o Windows é responsável por organizar e gerenciar todos os arquivos do computador. Não apenas o Windows, mas todos os sistemas operacionais, eles têm essa função, né? Eles fazem isso, organizam e gerenciam os arquivos do computador. No caso do Windows, ele oferece uma interface gráfica amigável com ícones, janelas, menus e barras de tarefa. A letra D, incluir recursos de segurança para proteger o computador contra malwares e vírus. O Windows faz isso também. E o Windows é responsável por gerenciar os componentes de hardware do computador. Veja que aqui essa alternativa é muito parecida com a alternativa C, só que a alternativa C diz que o único propósito do Windows é gerenciar software, né? Então, o sistema operacional ele faz essas duas coisas. Ele tanto gerencia os softwares quanto o hardware do computador, né? Se ao invés de ter aqui na letra C o único propósito fosse aqui na letra E, o único propósito do Windows é gerenciar os componentes de hardware do computador, então esta aqui seria a errada, porque está estabelecendo, né, definindo apenas uma função para o Windows, e obviamente não é, né? Então fica essa dica aí, quando tiver uma questão que pede a alternativa incorreta e uma delas tiver algo muito exclusivo assim, né, não deixando outras funções, né, para o sistema, ou seja lá o que for, né, que a questão esteja abordando, muito provavelmente é aquela ali que será a alternativa que você vai marcar, né, porque ele pediu aqui a incorreta, né, então presta atenção nisso. Né? Questão 12. Em ambientes empresariais de menor porte, existe uma topologia de rede que é predominante. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta esta tal topologia de rede predominante. Então, antes de mais nada, é necessário entender o que significa topologia de rede. Isso diz respeito à forma como a rede é configurada, como ela é montada. Então, aqui você já elimina a letra D, né, que não existe essa topologia, ela não faz sentido, você já vai entender o porquê. Então temos a alternativa A, estrela, B, híbrida, C, anel e E, barramento. Além dessas você tem ponto a ponto, malha e árvore. Se existir alguma outra topologia além dessas eu desconheço. Bem, então o que vem a ser a topologia estrela? Você tem um dispositivo central, né? Pode ser um hub, um switch, um roteador, e os computadores são interligados
por meio desse dispositivo central. Justamente por ele ter essa topologia, ter esse dispositivo central e com os outros interligados, né? Lembra grosseiramente aqui uma estrela e então a topologia recebe esse nome. É muito fácil de configurar, de montar, né? Basta você ter o hub e começar a conectar os computadores por meio dele e assim você tem um sistema muito fácil, prático e de baixa manutenção, de baixo custo, né, comparado a outras formas. Então, essa daqui é a alternativa que você deve marcar, né? E como é que ficam as outras topologias? Anel, você tem, digamos, um cabo aqui e os computadores são interligados uns aos outros por meio deste cabo. O fluxo de dados é num sentido só, né? Digamos, para evitar colisões, né? Um computador está enviando o dado para num sentido e o outro no sentido contrário, então os dados iriam colidir. Então, para evitar colisões, os dados seguem num sentido apenas. Existe um problema nesse tipo de topologia, é que se um desses der problema, a rede toda para. A topologia barramento, você tem uma barra, um cabo, né? E os computadores são interligados uns aos outros por meio desse cabo. A topologia espiral, ela não faz sentido justamente porque você teria um barramento ou um cabo enrolado e os dispositivos, né, os computadores interligados uns aos outros aqui nesse cabo que simplesmente estaria nesse formato em espiral. A topologia híbrida, né, eu deixei ela por último porque ela faz é quando você utiliza, né, várias topologias, né, pelo menos duas topologias diferentes em uma rede só. Então, digamos que você interligasse essa rede em anel com essa outra rede em topologia estrela, então você já teria uma rede híbrida. Ou se você ligasse aqui a rede em anel com a rede em barramento, então você já teria também uma outra configuração híbrida, certo? Então, se alguém desejar mais detalhes, então você pode comentar aí embaixo, né? Posso falar sobre os outros tipos, como aqui eu só estou apresentando a resolução dessa questão, então simples de montar, fácil, baixo custo, então a preferida dos ambientes empresariais de menor porte, a topologia estrela, questão 12, letra A. Questão 13. Referente à definição de armazenamento de dados na nuvem, Cloud Storage, assinale a alternativa que apresenta a definição adequada tecnicamente. Temos aqui a palavra armazenamento de dados na nuvem, então armazenamento, e temos três alternativas que falam em armazenamento: B, D e E. Temos a que fala armazenamento de dados na nuvem e temos uma alternativa que fala sobre nuvem. Mas por que não é essa alternativa C? Porque está falando aqui sobre um tipo de impressora na nuvem. E o conceito de armazenamento de dados na nuvem é armazenamento. Por que não é a alternativa A? Porque está falando aqui sobre software de gerenciamento de arquivos, mas esse não é o cerne da questão. O armazenamento de dados na nuvem tem um software de gerenciamento de arquivos que você utiliza para enviar arquivos, para fazer o download do arquivo, para apagar arquivo, né? Eventualmente recuperar arquivos, né? Se tiver ali o dispositivo chamado lixeira, né? Para onde o arquivo vai antes de ser apagado definitivamente, né? Então não pode ser a letra A porque está falando apenas do gerenciamento de arquivos, isso não é o foco do armazenamento de dados.
Armazenamento físico em servidores locais, tá, que não é essa alternativa, porque o armazenamento na nuvem é justamente o oposto disso aqui, de servidores locais. Não tá, ele não é armazenado no local onde a pessoa usa o serviço, mas na internet, né? Armazenamento exclusivo para vídeos, somente vídeos que são formados de dados, não. Texto, documentos, imagens de diversos tipos, né? Então não é exclusivo para vídeos. Então resta aqui o armazenamento de dados online, que é justamente esse o conceito de armazenamento na nuvem. Então, questão 13, letra E. Questão 14. O firewall exerce uma função crucial em sistemas computacionais. Assinale a alternativa que apresenta a função crucial. O que vem a ser função crucial? É uma função que não pode ser negligenciada, uma função de muita importância, né? Então o firewall é essa função. Uma coisa que é considerada de muita importância no sistema computacional é justamente relacionada à segurança. Você não pode negligenciar a segurança, você não pode ter pouco cuidado, né? Você precisa ter muito cuidado com a segurança. Então o firewall ele vai funcionar justamente como esse dispositivo que irá proteger o seu sistema. De que forma? Ele vai funcionar como uma barreira, tanto para evitar que coisas indesejáveis entrem, como evitar que coisas importantes saiam. Ele faz a monitoração dos dados para evitar que algo seja retirado do seu sistema indevidamente ou que alguma coisa entre no seu sistema, algo que vá danificar, né, o bom funcionamento do seu sistema, né? Então isso é uma função crucial. Isso tem a ver com otimizar o desempenho do sistema? Não diretamente. Existem outros sistemas, né, software, programas que vão melhorar o desempenho do sistema, seja na questão da velocidade, na disponibilização de dados de forma mais eficiente, né? Então, não é essa a função do firewall. Monitorar e controlar o tráfego de rede. Justamente, ele vai evitar que coisas indesejáveis entrem ou que coisas importantes saiam de maneira inadequada. Então, justamente a letra B, que é o gabarito da questão 14. Por que não a letra C? Porque fazer backup automático de arquivos, isso é função de um sistema de backup, né? Um programa que vai fazer cópias de segurança dos seus arquivos ou do sistema como um todo. Gerenciar senhas de usuários? Também não. Existem programas que fazem esse gerenciamento de senhas, né? Senha é uma coisa importante, mas não é o foco do firewall. Monitorar a velocidade da internet, velocidade de conexão é importante, mas isso não é função do firewall. Tá? Mais importante do que você saber a velocidade da sua conexão é você assegurar que o seu sistema esteja seguro, que nada indesejável vai entrar e que alguma coisa importante vá sair. Portanto, questão 14, letra B. Última questão aqui da nossa sequência, questão número 15. Examine atentamente a planilha eletrônica Excel 365 abaixo. Assinale a alternativa correta. Então, a planilha eletrônica ela é utilizada essencialmente para cálculos, né? Então, seja o Excel ou seja o Calc, né, do LibreOffice, por exemplo, você vai encontrar essa mesma forma de localizar os valores, né, de inserir, calcular os valores. Você tem aqui colunas identificadas por letras, coluna A, coluna B, linhas identificadas por números, linha 1, linha 2, de forma que a interseção entre uma coluna e uma linha, você tem ali uma célula na interseção da coluna A com a linha 1,
Eu tenho aqui essa célula que foi inserida o valor 12. Com base nisso, vamos fazer os nossos cálculos. Aqui diz, na alternativa A, ao subtrair a célula B1 da célula A2, teremos como resultado 23. Então, ele está falando em subtrair a célula B1 da célula A2. O que tem na célula A2? A2, nós temos o valor 10. E subtrair a célula B1, que aqui tem na célula B1 tem o valor 13. 10 menos 13 é igual a 23? De forma alguma. Então, essa alternativa está errada. Então, descartamos a alternativa A. Alternativa B. Ao somar a célula A1, tem aqui o valor 12, com a célula B2 tem o valor 11, então vamos somar, dá exatamente 23, então é o que está falando aqui, ao somar a célula A1 com a célula B2, teremos como resultado 23, correto. Para constar, vamos analisar as outras alternativas. C. Ao multiplicar a célula A1, 12, com a célula B2, com a célula A2, teremos como resultado 23. Então, 12 vezes 10 dá 23? De forma alguma. Então, descartamos essa também. Ao somar a célula A2 é o 10, com a célula B2, 11, teremos como resultado 23? Também não. Ao dividir a célula B2 com a célula A2, teremos como resultado 23? Também não. Então, espero que tenham conseguido compreender, né, essa forma de identificar os valores de uma célula de acordo com a coluna e linha. Então, questão 15, letra B. Vamos passar aqui para finalizar o gabarito. Só para conferir o gabarito de noções de informática da Guarda Municipal de Manaus pela IBFC em 2023. Questão 11, letra C, questão 12, letra A, questão 13, letra E, questão 14, letra B e questão 15 também, letra B. Sei que essas questões aí elas já foram aplicadas, o concurso já passou há muito tempo, mas ficam aí algumas dicas para quem quiser estudar para outros concursos, porque as questões são sempre nesse mesmo estilo, né, de questões. As provas da IBFC segue sempre esse mesmo padrão, né? Então, continuem os estudos, permaneçam aí ligados no canal e até o próximo vídeo. Das topologias. Daqui eu já posso tirar a alternativa D. Meu Deus do céu. Eu lá quero saber de espaço do vaqueiro.